Fala pessoal, Gabriel da Smart Invest, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a ferramenta de pesos inteligentes. Então essa ferramenta você encontra ela na aba Criador de Carteiras, igual está mostrando aqui na tela, e ela é focada 100% nas carteiras personalizadas, ou seja, nas carteiras que você decide os seus ativos e os pesos. Basicamente, qual que é a ideia dessa ferramenta? Permitir que você utilize mais inteligência na hora de definir os pesos dos seus ativos. A partir do momento que você já sabe quais ativos você quer ter na carteira, quais ativos você considera interessante ter no seu portfólio, a ideia é te ajudar a definir pesos que façam mais sentido. Então, normalmente você vai colocar pesos todos iguais para todos os ativos, ou você vai colocar pesos talvez não usando uma metodologia tão racional. E a ideia aqui é trazer exatamente uma metodologia 100% racional, uma das mais utilizadas por fundos e para os principais players do mercado, e entregar isso para a pessoa física. Então, novamente, seguindo a nossa missão de empoderar as sardinhas. Bora lá? Bom, antes de falar dos pesos inteligentes, é preciso falar de um conceito muito importante para essa ferramenta, que é o conceito de correlação entre os ativos. Então, o que é correlação? É como que um ativo se comporta em relação a outro ativo. Então, se ele sobe e aquele ativo também sobe, é bem provável que esses ativos tenham uma correlação alta. Então, toda vez que aquele ativo cai, é esperado que o outro ativo também esteja caindo. Então, vamos colocar um exemplo muito simples. Os bancos. Então, se eu pegar Itaú, pegar Banco do Brasil, pegar Santander, é bem provável que esses ativos tenham uma correlação alta. Por quê? Eles são afetados pelos mesmos fatores, eles estão no mesmo setor, eles têm momentos parecidos. Então, é bem provável que se um está subindo muito, pode ser que o outro também esteja subindo muito. Isso vai acontecer a maioria das vezes. Já você tem exemplos contrários. Suzano e Azul, por exemplo. Suzano é uma empresa exportadora, então ela recebe em dólar. Então, teoricamente, uma alta no dólar faz Suzano valorizar, porque o fluxo de caixa dela fica mais forte. Já a Azul é totalmente contrário. A Azul é uma empresa que gasta em dólar. Então, boa parte dos custos dela está atrelada ao dólar. Então, teoricamente, uma alta do dólar não é favorável para a Azul. Então, o que é comum você ver? Uma alta do dólar, um dia que o dólar está subindo, é bem provável que Suzano também esteja subindo e também a Azul esteja caindo. Então a gente fala que Suzano e Azul têm uma correlação negativa, porque é bem provável que elas vão se movimentar de maneira oposta, né? Enquanto uma está subindo, a outra está caindo. Lembrando, isso não é 100% verdade, vai ter dia que as duas vão estar subindo, vai ter dia que as duas vão estar caindo, mas é isso a gente está pegando no longo prazo, o que acontece. A correlação é muito chave, porque a gente não consegue prever uma alta ou uma baixa de uma ação. Isso é impossível de prever. Você pode ter uma análise ali que vai analisar até o presente, mas você definir o futuro é impossível. Mas é bem provável que você consiga definir como essa ação vai se comportar devido a um evento, por exemplo. Então, a gente sabe que é bem provável que uma alta do dólar vai fazer Suzano subir e vai fazer a Azul cair. Bem provável, não é verdade, como eu já disse. Sabendo isso, a gente consegue se proteger desses eventos. De novo, a gente não sabe se o dólar vai subir ou se o dólar vai cair. Mas eu sei que se eu tiver Suzano e Azul na minha carteira, é bem provável que o que aconteça com o dólar não é muito relevante para minha carteira. Eu minimizo os efeitos dessa variação que a gente não consegue prever. E é aí que entra a otimização dos pesos, você utilizar pesos inteligentes. Uma vez que você tem essa carteira com ativos bem enquadrados, com os pesos bem definidos, você consegue diminuir a volatilidade da sua carteira, porque vai ter um dia que metade está subindo, a outra metade está caindo. A ideia é que no longo prazo tudo suba, né, obviamente, mas nesse período, do início até o fim, né, que também teoricamente nem um fim existe, a gente quer diminuir a volatilidade. O que a gente quer fazer? A gente quer que a carteira varie menos, ela passe por menos turbulência. E isso passa por uma diversificação inteligente. Então, você montar uma carteira só com os bancos, teoricamente não é uma carteira diversificada, porque você não está, de fato, diminuindo a volatilidade dela. Você está dividindo em ativos que se comportam de maneira parecida ao longo do tempo. Então, uma alta do dólar, uma regra nova para o setor financeiro, vai afetar essas ações do mesmo jeito e é bem provável que elas repliquem isso no preço da mesma maneira. Então, a otimização dos pesos é exatamente para você, depois que você já definiu esses ativos, você ter uma inteligência a mais na definição de quanto que você vai alocar em cada um. Mais ou menos isso, depois a gente vai fazer um vídeo explicando mais sobre a correlação, a gente tem uma live também que a gente falou bastante disso, o link está aqui embaixo, então eu nem vou entrar muito a fundo nessa questão da correlação, mas eu acho importante passar esse ponto. Bora para a ferramenta, então. Então, para acessar a ferramenta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acessar o criador de carteiras. Então, lá na sua conta, você vai na aba criador de carteiras, igual está aqui na tela, e a gente vai criar um template. Então, vamos lá criar um template. Vamos colocar o nome de pesos inteligentes. Beleza. Logo após criar nosso template, ele vem assim, com o BOVA11. Primeira coisa que a gente tem que fazer agora é preencher os ativos que a gente quer. Vou colocar aqui, vamos tirar o BOVA11. Vamos colocar um ativo só para dar um exemplo. Vamos colocar Petrobras 4. Tá aqui. Agora eu vou pausar o vídeo para adicionar mais 10 ativos, mais 9 ativos, né? Para a gente conseguir ir para a ferramenta de pesos inteligentes. Pronto.
Adicionei 10 ativos na carteira, eu busquei diversificar, peguei Petrobras, Vale, 3 bancos, Camil e Suzano, que são ali de commodities, Magazine Luiza de varejo, queridinha da Bolsa VEG, e coloquei o ETF IVVB11, que se posiciona em ações do S&P 500. A gente clica em salvar template, a gente definiu quais ações a gente quer. Então, o algoritmo agora vai ajudar a gente a definir quais são os pesos dessas ações. Então, para a gente usar essa ferramenta, a gente vai clicar aqui em cima em pesos inteligentes, ele vai carregar as ações, só que agora, ao invés de você ver um peso, você vai ver um range ali que você pode definir, o mínimo e o máximo. Então, o que a gente tem que passar para o nosso algoritmo? Qual que é o mínimo que pode alocar naquele ativo e qual que é o máximo que ele pode alocar naquele ativo? Então, a gente passa esse range para ele. O default aqui é entre 10% e 40%, só que a gente pode mudar. A gente pode mudar seguindo algumas regras. Então, a soma dos mínimos sempre tem que ser menor que 100. E a soma dos máximos sempre tem que ser maior que 100. Por que isso? Se eu coloco o mínimo igual a 99, por exemplo, a carteira simplesmente vai alocar todos os ativos no mínimo. Ela não vai ter muito espaço para poder definir os ativos. Já se eu aloco o máximo muito baixo, então próximo ali de 100, a carteira também não vai ter como otimizar de forma inteligente, porque ela basicamente vai ter que jogar todos os ativos para perto do máximo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar todos os ativos entre 5% e 20%. É uma configuração que eu gosto aqui. Lembrando que você pode colocar, inclusive, até 0, se aquele ativo vai entrar ou não na carteira. Vamos lá, então eu vou pausar o vídeo aqui e já volto. Pronto, mudei todo mundo para entre 5 e 20. E agora, muito simples, a gente simplesmente clica em gerar carteira. Tá lá, geramos as carteiras. Esse processo pode demorar alguns segundos ali, porque são muitos cálculos envolvidos, várias otimizações que ele vai ter que fazer ali por trás. E no final você tem a opção de 3 carteiras. Primeira carteira, carteira de menor risco. Então ela vai tentar, no período passado, gerar a carteira que teria a menor volatilidade possível. Lembrando que isso também representa o que aconteceu no passado, não é garantia nenhuma que essa vai ser a carteira com a menor volatilidade no futuro, mas a ideia é pensar com os dados que a gente tem e que é bem provável que esse comportamento entre si se mantenha ao longo do tempo. A gente tem a melhor relação retorno-risco, então é a carteira que quer buscar o maior Sharpe, então tenta achar o equilíbrio entre volatilidade, entre risco e retorno. Então essa carteira que eu recomendo, que é de fato a carteira mais inteligente dessas três. E por último, a gente tem a carteira de maior rentabilidade, a carteira que vai buscar a maior rentabilidade no passado. Então basicamente uma otimização que vai alocar o peso maior nas ações com maior rentabilidade. Aqui é uma otimização que eu particularmente não gosto muito, mas é interessante a gente ter essa noção também. Então vamos focar aqui na carteira melhor relação retorno-risco. O que ela deu pra gente? Ela deu uma exposição 20% em Camil, 20% em VEG, 20% em VVB11, 10% em Suzano, 5% em Petrobras, 5% em Vale, 5% em Sambi11, 5% em Itube, 5% em BBAS e 5% em Magazine Luiza. Então, isso aqui é bem legal para a gente mostrar que, apesar de Magazine Luiza ter tido uma alta muito grande nesse passado, a carteira alocou pouco nele. Preferiu alocar boa parte em VEG, que também teve uma alta muito grande, e VVB11, que teve uma alta muito grande, principalmente por conta da correlação. Então, ela achou mais interessante. As otimizações indicaram que era mais interessante você alocar dessa maneira. Lembrando que isso não é garantia nenhuma de futuro. A gente está trabalhando com dados que a gente tem até hoje e, de novo, a correlação é um dos dados que faz mais sentido você olhar porque é bem provável que ela continue ao longo do tempo, né? Então, por isso eu gosto muito dessa carteira de melhor relação retorno-risco. Feito isso, a gente simplesmente escolhemos, gostamos dessa carteira, a gente vai clicar em escolher, ele vai confirmar que vai ser substituídos os ativos e os pesos no nosso template, a gente confirma, pronto. Então, o que ele fez foi trazer aquela carteira para cá. Então, agora a nossa carteira foi reajustada para aquela carteira. E se eu quiser operar com ela agora, eu simplesmente clico em salvar o template. E depois disso, eu preciso clicar em montar a carteira. Aí, esse processo você já conhece muito bem, já tem vídeo explicando. Bora fazer outro exemplo? Então, vamos aqui em pesos inteligentes. Agora, vamos fazer um exemplo com o zero. Ao invés do mínimo de 10%, de 5%, vamos usar 0 como base. Então, de novo, eu vou mudar todo mundo agora para 0 e 20%. Já volto. Pronto, aloquei todo mundo entre 0 e 20%. Então, o meu total deu 0%, o meu mínimo total deu 0% e o meu máximo total deu 200%. Vamos clicar em gerar carteiras. Pronto, tá lá. Então, a gente tem a carteira aqui de menor risco, zerando Petrobras, Banco do Brasil e Magazine Luiza. E a gente tem a carteira de melhor relação retorno-risco, não se posicionando em Petrobras, em Sambi11, em Itube 4 e BBAS 3. Incrivelmente, a carteira entendeu que o ideal era remover todos os bancos, né? Se a gente colocasse outros bancos, a gente poderia ter um resultado diferente. Mas, de novo, isso aqui é o que a gente tem no passado, o que a carteira considera mais inteligente você usar, olhando para
retorno e olhando para volatilidade. Se você quiser ter uma atitude até um pouco mais conservadora, olhar a carteira de menor risco é muito inteligente também, porque ela vai minimizar a volatilidade, ela vai tentar encaixar aquela carteira que tem a menor volatilidade possível dentro dos parâmetros que você colocou. Então, nesse caso, ela colocou 20% em Camil, 20% em VVB11, 19% em Suzano, 14% em VEG, 12% em Sambi11, 11% em Tube4 e 4% em Vale. Feito isso, vamos dessa vez agora escolher a carteira de menor risco. A gente clica em escolher, confirma. Tá lá, a gente voltou para a parte de preço simples agora com aquele novo layout configurado. Para a gente operar é só salvar e montar a carteira. Pessoal, essa ferramenta é 100% gratuita, então se você está vendo o vídeo e não tem conta, é só criar sua conta na Smart Invest, ir lá em criador de carteiras, criar seu template e definir os pesos. Ela é muito legal, porque te ajuda a definir pesos de fato inteligentes, não usar o mesmo preço para cada ativo, porque nem sempre é o mais inteligente a ser feito. Normalmente a gente faz isso porque é o mais simples, é o mais fácil, e fazer isso manualmente é impossível. Então a gente delega isso para o nosso algoritmo tomar essa decisão para a gente e, de fato, escolher uma carteira mais inteligente. Então é isso. Qualquer dúvida, manda um e-mail para ajuda@smartinvest.com, pode comentar aqui no vídeo também. E muito obrigado aí pela companhia. Um abraço a todos.